Você já se sentiu paralisado? Olhando para as contas que se acumulam, para os sonhos que parecem distantes e se perguntando como vai conseguir superar mais este mês? Já sentiu o peso esmagador da preocupação financeira roubar a sua paz durante o dia e o seu sono durante a noite, mesmo com toda a fé que você carrega no coração? Esse sentimento de estar lutando sozinho contra uma maré que nunca para de subir é real. E eu sei que muitos de vocês que me assistem agora entendem exatamente do que estou falando. É um lugar de silêncio, de orações que parecem não passar do teto, de uma fé que é testada até o limite. E se eu te dissesse que existe uma forma de orar que pode literalmente destravar as comportas dos céus sobre a sua vida financeira? Não, eu não estou falando de uma fórmula mágica, de palavras secretas ou de um amuleto da sorte. Estou falando de um profundo e poderoso alinhamento do seu coração com o coração do Pai. Uma chave espiritual que abre portas que você nem imaginava que existiam. Uma sintonia fina com a frequência da provisão divina. Neste vídeo, nós vamos mergulhar fundo nos segredos de uma oração que move a mão de Deus e libera milagres financeiros. Por isso, peço que você fique comigo até o final, porque o que vou revelar aqui pode transformar radicalmente não apenas a sua situação financeira, mas a maneira como você enxerga o seu relacionamento com Deus. Antes de prosseguirmos para a primeira revelação, se esta mensagem já tocou o seu coração, faça questão de deixar o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, pois estamos apenas começando uma jornada de transformação profunda. Muitas vezes, quando oramos por finanças, começamos pelo lugar errado. Nossa oração nasce do medo, da necessidade urgente, do desespero. Dizemos: Deus, eu preciso de dinheiro. Deus, pague minhas contas. Deus, me tire dessa dívida. E embora Deus seja um pai amoroso que ouve o clamor de seus filhos, essas orações muitas vezes partem de uma premissa equivocada. O apóstolo Tiago nos adverte em sua carta, no capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Isso não significa que Deus não queira nos abençoar, mas sim que o ponto de partida da nossa oração precisa mudar. O primeiro e mais fundamental passo para destravar os milagres financeiros é orar a partir de uma perspectiva de soberania e mordomia, e não de posse e escassez. O que isso significa na prática? Significa que a sua oração mais poderosa pelas finanças começa com uma declaração e não com um pedido. Começa com o reconhecimento que encontramos no Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela há, o mundo e os que nele vivem. Vamos parar e meditar sobre a profundidade disso. O dinheiro na sua conta não é seu, a casa onde você mora não é sua, o carro que você dirige não é seu, o seu talento, sua força de trabalho, sua inteligência, nada disso é seu. Tudo pertence a Deus. Nós não somos donos, somos administradores, somos gerentes, mordomos dos vastos e ilimitados recursos do Rei do Universo. Essa mudança de mentalidade é a virada de chave mais importante que você pode ter. Ela tira o peso dos seus ombros e o coloca sobre os ombros daquele que sustenta todas as coisas. Quando você ora como dono, você ora com medo de perder o pouco que tem. Mas quando você ora como administrador, você ora com a ousadia de quem sabe que representa os interesses de um dono que possui tudo. Sua oração deixa de ser: Deus, me dê dinheiro, e se transforma em: Pai, Tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata. Estes recursos que estão em minhas mãos são teus. Esta dívida que se levantou contra mim é um desafio à tua provisão.
Portanto, Senhor, mostra-me a tua sabedoria para administrar o que é teu. Guia-me com tua estratégia para multiplicar os teus recursos e glorificar o teu nome através da minha fidelidade. Você consegue perceber a diferença de autoridade nessa oração? O grande evangelista George Mueller, que cuidou de mais de 10.000 órfãos na Inglaterra do século XIX, sem nunca pedir um centavo a ninguém, vivia este princípio. Ele via cada necessidade não como um problema seu, mas como uma oportunidade para o dono do universo, seu Pai, demonstrar a sua glória e o seu poder. Ele não orava pedindo ajuda, ele orava declarando a responsabilidade de Deus em cuidar da sua própria obra. Então, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Como você tem se visto? Como um dono desesperado ou como um gerente de confiança do Deus Altíssimo? A maneira como você responde a essa pergunta determinará o ponto de partida de todas as suas orações. Como você tem experimentado a presença de Deus na sua vida? Já sentiu seu poder transformador em um momento de dificuldade? Compartilhe conosco nos comentários. Agora que estabelecemos esta fundação inabalável de que Deus é o dono de tudo e nós somos seus mordomos, estamos prontos para o próximo passo. Porque uma vez que você entende quem você é e a quem você serve, a próxima pergunta é: como então apresentamos nossos pedidos de forma que eles se alinhem perfeitamente com a vontade do dono? Existe um segredo poderoso na forma como pedimos, um princípio que transforma a ansiedade em autoridade espiritual e a necessidade em um canal para milagres. E é sobre isso que vamos falar a seguir. No segmento anterior, estabelecemos a fundação inabalável de que tudo pertence a Deus e nós somos seus fiéis administradores. Essa verdade por si só já é capaz de revolucionar a forma como você enxerga cada centavo que passa por suas mãos. Mas reconhecer a soberania de Deus é apenas o começo da jornada. Uma vez que entendemos de quem são os recursos, precisamos aprender a nos comunicar com o dono de uma forma que esteja em perfeita sintonia com a sua vontade e o seu coração. É aqui que muitos de nós nos perdemos. Nós sabemos que Ele é o dono, mas ainda pedimos com a nossa própria agenda em mente. E isso nos leva à segunda chave poderosa para uma oração que destrava milagres. Ore por alinhamento, não apenas por alívio. Vou repetir porque isso é crucial. Ore por alinhamento com o propósito de Deus, não apenas por alívio da sua pressão. A maioria de nós, quando a crise financeira aperta, ora por alívio. Senhor, me tira dessa situação, acaba com essa dívida, manda o dinheiro do aluguel. É uma oração natural, humana e que Deus, em sua misericórdia, ouve. Mas a oração que move montanhas, a oração que posiciona você para o sobrenatural, vai um passo além. A oração de alinhamento pergunta: Pai, o que o Senhor quer me ensinar nesta situação? Qual área do meu caráter o Senhor está forjando neste deserto financeiro? Alinhe o meu coração ao teu, para que o meu desejo principal não seja apenas sair do problema, mas sair dele mais parecido contigo. Sabe por quê? Porque Deus está infinitamente mais interessado no seu caráter eterno do que no seu conforto temporário. Muitas vezes, a pressão financeira é a ferramenta que Ele usa para nos ensinar dependência, para curar a nossa ganância, para nos tornar mais generosos, para nos forçar a desenvolver uma nova habilidade ou para nos mostrar que a nossa segurança não está no dinheiro, mas nele. Jesus nos deu o mapa para essa oração em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Um versículo que muitos de nós conhecemos de cor, mas poucos aplicamos em sua profundidade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note a ordem divina. A nossa prioridade não é buscar todas estas coisas,
A comida, a bebida, as roupas, o pagamento das contas. A nossa prioridade é buscar o reino e a justiça de Deus. O que isso significa no contexto financeiro? Significa que sua oração muda de foco. Em vez de Deus, como posso usar o teu poder para resolver o meu problema? A oração se torna: Deus, como o Senhor pode usar o meu problema para avançar o teu reino? É uma inversão completa. Talvez Deus queira que você seja uma testemunha de integridade para os seus credores, pagando-os fielmente, mesmo que em pequenas parcelas. Talvez Ele queira que você aprenda a ser generoso com os poucos recursos que tem, para que Ele possa confiar a você coisas maiores. Buscar o reino é perguntar: como a minha vida financeira pode trazer glória a Deus? Como a forma que eu lido com este aperto pode ser uma pregação sem palavras para os que me rodeiam? Quando você coloca a agenda de Deus em primeiro lugar, a promessa é que Ele coloca as suas necessidades na agenda dele. Ele mesmo se encarrega de acrescentar todas estas coisas. Ele se torna o seu fiador. Ele assume a responsabilidade pela sua provisão, porque você se tornou um parceiro confiável na expansão do reino dele. Deus não financia projetos pessoais egoístas. Ele financia as operações do seu reino na terra através de pessoas alinhadas com o seu propósito. Eu me lembro da história de um pequeno empresário cristão que estava à beira da falência. Por meses, ele orou por um milagre, um grande contrato que salvasse sua empresa. Nada acontecia. Um dia, frustrado, ele mudou sua oração. Ele disse: Senhor, eu entrego esta empresa a Ti. Se o Senhor quiser que ela feche, que seja feita a Tua vontade. Mas enquanto ela estiver aberta, me use. Me ensine a ser um chefe justo, um patrão que honra seus funcionários, um empresário que não sonega impostos. Use este lugar para a Tua glória. A partir desse dia, algo mudou. A paz invadiu seu coração. Ele começou a tomar decisões não com base no desespero, mas na integridade. E o milagre não veio como um grande contrato, mas em pequenas coisas. Um credor que, tocado por sua honestidade, renegociou a dívida. Um funcionário que, sentindo-se valorizado, criou um novo processo que economizou milhares de reais. Um pequeno cliente que o indicou para outro. A provisão de Deus fluiu através do seu alinhamento. Eu quero que você reflita agora. Qual é a área da sua vida onde você tem clamado apenas por alívio? Onde Deus pode estar te convidando para um nível mais profundo de oração? Uma oração por alinhamento? Se esta mensagem te tocou, escreva aqui nos comentários a palavra alinhamento, como um ato de fé, declarando que você está mudando o foco da sua oração hoje. E se você ainda não compartilhou este vídeo, agora é a hora. Envie para pelo menos uma pessoa que precisa dessa palavra para fortalecer sua caminhada. Entender que Deus é o dono e buscar o alinhamento com o seu propósito são duas chaves gigantescas. Mas a oração de alinhamento não é passiva. Ela não fica apenas no campo das intenções, esperando que as coisas caiam do céu. Pelo contrário, ela nos impulsiona para uma ação de fé correspondente. Um passo prático que prova aos céus e à terra que nós realmente acreditamos na provisão pela qual oramos. Existe uma atitude prática que ativa a mão de Deus de uma forma extraordinária, e é sobre ela que falaremos a seguir. Nós já estabelecemos duas colunas fundamentais para uma vida de milagres financeiros. A primeira, que Deus é o soberano dono de tudo, e nós, seus gerentes de confiança. A segunda, que nossas orações devem buscar o alinhamento com o propósito dele, e não apenas o alívio para as nossas dores. Com essas duas verdades em nosso coração, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos parceiros ativos de Deus na terra. Mas, como eu disse antes, a fé que agrada a Deus não é passiva. A fé verdadeira sempre se manifesta em ação.
Tiago 2,17 diz que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso nos leva diretamente à terceira chave indispensável para uma oração que libera a provisão sobrenatural. Ative sua fé através da ação de graças e da semente da generosidade. Esta é a parte onde sua oração sai do seu quarto e ganha vida no mundo real. É o passo que prova que você realmente acredita nas duas primeiras chaves. Vamos começar com a ação de graças. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução poderosa em Filipenses 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Preste muita atenção nessa pequena frase, com ação de graças. Ele não diz para sermos gratos depois que o milagre acontece. Ele nos instrui a sermos gratos no momento em que estamos pedindo, no meio da tempestade, no olho do furacão financeiro. Por quê? Porque a gratidão é a maior declaração de fé que existe. Quando você agradece a Deus pelo pão que você tem hoje, mesmo precisando do pão de amanhã, você está dizendo: Pai, eu confio em Ti. Aquele que me foi fiel para prover hoje, será fiel para prover amanhã. A gratidão quebra o poder do espírito de miséria e de murmuração. A murmuração foca no que falta. A gratidão foca no que já foi dado. A murmuração fecha os céus. A gratidão abre as comportas. Antes de pedir a Deus que encha seu celeiro, comece a agradecer pelo grão que você tem na mão. Eu quero te convidar agora para um momento de oração. Onde quer que você esteja, se for possível, feche os seus olhos, respire fundo. Em vez de pensar nas suas dívidas, eu quero que você pense em 3 coisas pelas quais você pode ser grato agora. Pode ser o ar que você respira, a sua saúde, a sua família, o teto sobre a sua cabeça. Vamos falar com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença não para pedir, mas primeiro para agradecer. Obrigado pela vida. Obrigado pela força que o Senhor nos deu para chegarmos até aqui. Obrigado pelo alimento na nossa mesa, pela roupa no nosso corpo. Perdoa-nos por todas as vezes que focamos no que nos falta e nos esquecemos da Tua infinita bondade. Nós declaramos agora, pela fé, que Tu és o nosso provedor e o nosso coração transborda de gratidão. Amém. Sentiu essa paz? É a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Ela vem quando trocamos a ansiedade pela gratidão. Mas a ação não para aí. A gratidão é a atitude do coração. A generosidade é a atitude das mãos. A Bíblia é clara ao estabelecer um princípio espiritual imutável, a lei da semeadura e da colheita. Em 2 Coríntios 9, 6, Paulo afirma: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Muitos pensam: como posso semear se não tenho quase nada? É exatamente aí que a fé entra em cena. Deus não mede a sua semente pelo tamanho, mas pelo sacrifício. Lembre-se da viúva pobre no templo, descrita em Marcos 12. Os ricos davam grandes ofertas do que lhes sobrava. Ela, porém, deu 2 pequenas moedas, tudo o que tinha para viver. E Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros. Por quê? Porque a semente dela foi regada com sacrifício e confiança total no provedor. Quando você está no meio da escassez e decide, por um ato de fé, ser generoso, seja dizimando na casa de Deus, seja ofertando na vida de alguém mais necessitado que você está enviando uma mensagem poderosa aos céus. Você está dizendo: Deus, a minha fonte não é este dinheiro. A minha fonte é o Senhor. Eu confio tanto em Ti que posso abrir mão disto, porque sei que o Senhor é poderoso para abrir as janelas do céu sobre mim. A generosidade semeada em meio à necessidade é o ato profético que quebra o ciclo da miséria. É você usando a sua semente não para consumo, mas para multiplicação.
Se você crê no poder da semente da generosidade e quer firmar esse compromisso de ser um canal de bênçãos e não um reservatório de medos, comente aqui embaixo: eu sou um semeador. Faça disso uma declaração que ecoa no seu espírito. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque a revelação final que está por vir vai conectar todos estes pontos e te preparar para a colheita. Quando você une uma mente de mordomo que reconhece o verdadeiro dono, um coração alinhado que busca o reino em primeiro lugar, e mãos que praticam a gratidão e semeiam com generosidade, você se torna um candidato de altíssimo potencial para um milagre. Mas há um último ingrediente, uma força espiritual que mantém você de pé no tempo de espera entre a semente que você plantou e a colheita que você vai receber. É a chave que garante que você não desista um dia antes da sua bênção chegar. E essa chave final, talvez a mais importante de todas nos dias de hoje, será revelada a seguir. Até aqui, nós construímos juntos um poderoso alicerce. Primeiro, renovamos nossa mente para entender que somos mordomos e não donos. Segundo, realinhamos nosso coração para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E terceiro, ativamos nossas mãos para praticar a gratidão e a generosidade. Cada uma dessas chaves é capaz de, por si só, provocar uma mudança tremenda em sua vida. Mas existe um ingrediente final que une e sustenta todos os outros. É a virtude que separa os que apenas começam dos que de fato recebem a promessa. É a força que te mantém firme quando a sua oração parece não ter sido ouvida e o milagre parece demorar. A quarta e última chave é: ore com um espírito que persevera em expectativa. A Bíblia está repleta de histórias que nos ensinam que entre o amém da nossa oração e o eis aqui da resposta de Deus, existe um tempo chamado espera. Abraão esperou 25 anos por Isaque. José esperou 13 anos entre a cova e o governo. Davi esperou cerca de 15 anos entre a sua unção e a sua coroação. O maior teste da nossa fé não acontece no momento do pedido, mas no corredor da espera. É nesse corredor que muitas bênçãos são abortadas, porque as pessoas desistem um passo antes da porta se abrir. Hebreus 10, versículo 36, nos diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Veja que tremendo! A perseverança é o pré-requisito para receber a promessa depois de ter feito a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é tudo o que aprendemos até aqui. Administrar bem, buscar o reino, ser grato e generoso. E depois de fazer tudo isso, o que você precisa? Perseverar. Não é insistir com Deus como se Ele fosse esquecido, mas é permanecer firme na promessa, porque você confia no caráter daquele que prometeu. Mas a perseverança bíblica não é passiva, não é sentar e esperar de forma desanimada. É uma perseverança ativa, cheia de expectativa. Você não apenas espera, você vigia. Você age como se a resposta já estivesse a caminho. Você se prepara para a chuva, mesmo quando o céu está limpo. O que isso significa na prática? Significa que você continua a agradecer a Deus pela resposta, mesmo antes de vê-la. Significa que você continua a semear, mesmo durante a seca. Significa que você começa a planejar o que fará com a sua bênção, como ela irá glorificar a Deus e abençoar outras pessoas. Isso é fé expectante. É viver alinhado com a certeza de que a qualquer momento o seu milagre pode chegar. Então, vamos recapitular as 4 chaves da oração que destrava os milagres financeiros. É um estilo de vida. Primeiro, a mente do mordomo. Você ora sabendo que ele é o dono de tudo. Segundo, o coração alinhado. Você ora buscando o reino dele, não apenas o seu alívio. Terceiro, as mãos que semeiam. Você ora com atitudes de gratidão e generosidade. E quarto,
O espírito perseverante. Você ora, age e espera com fé e expectativa na fidelidade de Deus. Quando você vive dessa forma, sua vida financeira se torna um palco para a glória de Deus. A provisão não corre mais atrás de você. Você se torna um ímã para a provisão do reino, porque Deus sabe que pode confiar a você os recursos dele para cumprir os propósitos dele. E talvez você tenha ouvido tudo isso e pensado: eu quero ter essa intimidade, essa confiança no dono de tudo. Eu preciso te dizer que a porta de acesso a esse Pai amoroso e provedor tem um nome: Jesus Cristo. É Ele quem nos reconcilia com Deus. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, se nunca o reconheceu como seu Senhor e Salvador, eu quero te fazer este convite. Repita essa oração comigo com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna. Eu abro a porta do meu coração e Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu sou Teu. Em Teu nome, amém. Se você fez essa oração, você tomou a decisão mais importante da sua vida. E o próximo passo é crucial. Não caminhe sozinho. Procure uma igreja onde a Bíblia é pregada, onde você possa ser batizado e crescer em comunidade com outros irmãos. A fé cresce e se fortalece em família. Para todos vocês que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Se este vídeo foi uma bênção para a sua vida, se ele acendeu uma nova chama de fé no seu coração, eu peço 3 coisas. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não o fez e, o mais importante, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Existem milhões de pessoas presas na ansiedade financeira, e esta mensagem pode ser a chave para a liberdade delas. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo conosco. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e as suas finanças, hoje e para sempre.